Muito bem, irmãos. Então, as minhas cumprimentações a todos e a todas no nome de Jesus, né? Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Hoje leremos os versículos de 7 ao 13 para estudarmos a carta à igreja em Filadélfia. E a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam bem, meus irmãos, essa igreja, a igreja de Filadélfia, é a igreja santa, a igreja aprovada por Jesus, né? A igreja que o Senhor não traz para ela uma repreensão, a igreja fiel. O nome Filadélfia significa amor fraterno, ou amor entre irmãos, né? E retrata muito bem o caráter daquela igreja, que o Senhor conhecia muito bem as suas obras, como ele diz. No versículo 1, nós vemos como Jesus se apresenta para aquela igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Veja bem, Jesus se apresenta como o santo, né? Aquele que é reservado, que é separado para Deus. E ele se apresenta para a igreja porque ele encontra naquela igreja essa identidade. Ele vê uma igreja ali que era santa, que era verdadeira, que era comprometida com a palavra de Deus. Essa igreja, ela é bem oposta à igreja de Sardes, por exemplo. A igreja de Sardes, ela era uma igreja que vivia de aparências, uma igreja que tinha nome de que estava viva, de igreja forte, mas na verdade Jesus olha e diz assim: vocês têm nome de que estão vivos e estão mortos. Mas a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que se considerava fraca, mas na verdade ela era uma igreja forte. E aí Jesus, por conta do compromisso que ele vê com aquela igreja, ele abre uma porta para aquela igreja, que a gente vai ver depois no versículo de número 9, como foi especial a porta de salvação que o Senhor estava abrindo para operar dentro daquela igreja.
Mas antes eu queria mostrar para vocês o que ele diz no versículo 8. A sua expressão de familiaridade com a igreja, de conhecimento com as obras da igreja, ela acontece semelhante à maneira como ele se declara para as outras. Quando ele diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja bem, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas, apesar da sua pouca força, aquela igreja foi capaz de ser fiel e guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome. Às vezes, nós ficamos procurando desculpas por causa das nossas fraquezas, das nossas poucas forças, né? Para não agradarmos a Deus. Mas nós percebemos que a nossa pouca força, ela não serve de desculpa para a gente não ser agradável a Deus, se nós nos basearmos no ensinamento, no comportamento da igreja de Filadélfia.